Bom, a gente vai falar agora de rombo público, né? Aproveitar que a gente está falando de investimento, neste caso para a segurança pública, mas também trazer o que esperar desse ano em relação às contas. O setor público tem um rombo de 37 bilhões de reais em novembro, teve, né? E essa dívida vai a 73,8% do PIB. A Janaína Camelo vai chegar ao vivo agora e vai trazer as informações para a gente. E aí, Janaína, eu queria entender de você qual que é o déficit acumulado no ano para depois eu jogar aqui para o debate e os nossos comentaristas poderem explicar também para a nossa audiência e contextualizar as suas informações. Seja muito bem-vindo ao 3 em 1 nesse ano de 2024. Feliz 2024 para todos que nos assistem. Pois é, esse resultado negativo, né? Resultado primário negativo no mês de novembro, com ele aí, juntando todo o ano, janeiro até novembro, o rombo nas contas públicas somam aí mais de 131 bilhões de reais, ou seja, o equivalente a 1,2% do PIB. Lembrando que para este ano de 2024, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende atingir aí 0% do PIB no déficit fiscal, né? Então, esse resultado em novembro, ele vem depois de um resultado de superávit em outubro, porque em outubro as contas registraram aí um resultado positivo de 14 bilhões e 700 milhões de reais. Então, em novembro foram aí 37 bilhões, como você disse, 270 milhões de reais em déficit. E esse resultado é o pior no mês de novembro desde 2016. Os números, eles são referentes ao setor público consolidado, Evandro, que constitui ali, compõe o governo central, né, as contas dos estados e municípios e também as contas das autarquias, tirando só a Petrobras e a Eletrobras. E esses dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central. Bom, o resultado primário, só lembrando, ele é o resultado ali, é a diferença entre as arrecadações e as despesas, né, e as despesas do setor público, isso antes do pagamento aí dos juros da dívida pública. A gente, inclusive, preparou uma artezinha só para explicar como foi o detalhamento das contas neste mês de novembro aí no setor público. Só o governo central, que é composto aí pelo Tesouro Nacional, o Banco Central e o INSS, o déficit em novembro foi de quase 39 bilhões de reais. E aí, somados também ao resultado negativo aí das autarquias, que foi de 343 milhões de reais. E aí, o resultado final no setor público só não foi pior em razão aí das contas públicas dos estados e municípios, porque houve o superávit na conta dos estados e municípios aí de 1 bilhão e 900 milhões de reais, uma diferença aí entre um déficit que foi registrado nos municípios, nas prefeituras, nos cofres das prefeituras e também um ganho positivo aí nos cofres dos estados. E aí, lembrando que com as contas públicas equilibradas, né, Evandro, os juros tendem a cair, ganhando aí a confiança do mercado financeiro e atraindo investimentos aqui para o país. É com você. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína? Bom trabalho para você. Deixa eu jogar aqui já para o nosso debate. 37 bi só em novembro, mais de 130 bi se a gente levar em conta o acumulado de 12 meses. O que essas contas dizem para todos nós, hein, Alan Gani? Eu queria parabenizar a explicação dela no final da Janaína. Foi perfeita. Ela falou o seguinte: bom, se o governo não diminuir esse endividamento e continuar com esse gasto público elevado, a taxa de juros não cai. Você pode colocar lá na caneta a taxa Selic a 1%, a taxa de mercado não vai cair. Por quê? Porque o risco fiscal que acaba contaminando o risco em toda a sociedade continua elevado. Esse é o grande problema. A taxa de juros no Brasil, ela é muito elevada, historicamente muito elevada, porque o Estado brasileiro é muito gastador, muito ineficiente e muito grande. Enquanto não diminuir o tamanho do Estado, não vai cair a taxa de juros. E a queda da taxa de juros, ela é altamente benéfica para a população, tem efeito sobre a renda, sobre o trabalho, sobre a produtividade, etc. Agora, isso mostra que a situação é preocupante, Evandro, porque a gente vai fechar com um déficit aí de mais de 1% do PIB, que chega agora, né? Agora, o ano que vem, mais um piperno, mais um déficit. E aí, o que isso significa? Endividamento crescente. Vai chegar algum momento, né, que a gente pode caminhar numa situação de calote. E aí, como é que fica? Não tem mais dinheiro para investimento, para fazer nada. Piperno, e você, como avalia? Claro que um déficit ele nunca é bom. Agora, vamos lá. Então, pegar essa explicação do Alan.
óbvio que qualquer déficit, ele pressiona as taxas de juros. Esse é um dos componentes que pressiona a taxa de juros. Mas não há essa relação automática também. Veja, tá, o ano passado, dezembro, em que momento a taxa de juros era maior? Em dezembro do ano passado ou em dezembro de 22 ou em dezembro de 23? No ano passado era maior. A taxa de juros? Não era maior? Não. Em 22. Em dezembro de 22 ela estava em 13,5. Isso. Maior. Não. Então, ano retrasado. Isso. Em 22 era maior do que... Em 23. Em 23. Naquele momento, em dezembro de 22, houve o único superávit fiscal do governo Bolsonaro. Então, naquele momento, você tinha um superávit fiscal, você tinha uma taxa de juros maior do que dezembro do ano passado, quando você tinha uma taxa de juros menor e um déficit. Não estou dizendo que, veja, déficit fiscal é um negócio... Mas, eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, e tomara que o déficit em 2024 seja o menor possível. Eu estou dizendo que taxa de juros não se mede apenas por isso. Não, mas aí eu não estou falando da Selic, mas as taxas de juros de mercado, né, juros futuros, juros títulos públicos, elas começaram a reduzir porque houve uma queda do prêmio fiscal. Elas começaram a reduzir também porque a taxa Selic caiu. O ponto é o seguinte, para diminuir a taxa de juro, o Brasil precisa mostrar que consegue honrar as suas dívidas. E qual é esse sinal? É você ter superávit. É que nem você vai ao banco, toma o dinheiro emprestado no banco, o banco chega para e fala, olha, minha situação financeira está melhorando. Aqui o banco chega e fala, tá bom, mostra aí. Não, realmente, você está ganhando mais agora do que você está gastando. Então, o banco começa a ficar seguro que você vai pagar a dívida. Pagando a dívida, diminui a taxa de juros. Agora, se você vai ao banco e mostra, olha, eu devo isso, e além de tudo eu estou gastando mais do que eu ganho, o que o banco vai fazer? Vai aumentar a taxa de juros, porque ele vai falar que o risco de você saldar essa dívida está cada vez menor. É isso que acontece no Brasil. Nós vimos aqui os números do orçamento da nação para 2024. Metade do orçamento são obrigações financeiras. A gente está falando que 2,7 trilhões de reais vão para pagar juro e honrar dívidas do título que precisam ser pagas ao mercado. Porque o governo não tem banco para tomar o dinheiro, o governo tem que ir ao mercado tomar o dinheiro. Quando o mercado vê que o governo tem um déficit público crescente, o que o mercado faz? Aumenta a taxa do título, porque o risco aumenta. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. Então, imagina assim, gente, metade do dinheiro do orçamento público vai para pagar juro e títulos do Tesouro, em vez de ir para educação, para saúde, para investimento público. Então, o problema de um déficit público crescente e o governo não encarar isso de frente é muito preocupante, porque cada vez vai ter menos dinheiro para os programas públicos. Agora, tem uma coisa que eu quero falar sobre o déficit, que a gente está falando muito pouco na imprensa e que é preciso trazer à tona porque é tão grave quanto o problema do déficit do governo federal, que é a crescente dívida dos governos estaduais. O que aconteceu? E aí, e essas coisas aqui criam tanto desgosto em todos nós que comentamos política e economia no Brasil. No plano real, o governo Fernando Henrique fez um esforço inacreditável para sanar as dívidas dos estados. As dívidas dos estados foi federalizada, mas o preço pago para isso era aprovar a lei de responsabilidade fiscal e estado não pode mais tomar dinheiro emprestado a não ser com o aval da União. Isso travou com que os estados se endividassem. E isso foi muito importante para a estabilização da moeda, do câmbio e a gente voltar a ter normalização. O que vem acontecendo, de novo, com o governo petista? É dar justamente lastro para que esse endividamento dos estados possa voltar a crescer. E o que está acontecendo? O endividamento dos estados estão crescendo, as garantias oferecidas à União não conseguem ser pagas. Então, você tem mais de 50 bilhões de reais em garantia. Sabe quanto que o governo federal conseguiu recuperar disso? 4,8 bi. De 50. Então, assim, você começa a ter uma irresponsabilidade fiscal fomentada
justamente pelo governo federal, que dá lastro para os estados voltarem a se endividar. Então a gente está voltando a criar uma outra bomba relógio que foi desmantelada no Plano Real e que isso deveria ser legado para qualquer governo, seja de direita ou de esquerda. Mais uma vez, o Brasil começa a ter problemas de endividamento, não só no governo federal, como também nos governos estaduais. Piperno, você também enxerga essa bomba relógio que foi citada aqui pelo Dávila? Isso é uma bomba, essa é sem dúvida nenhuma uma bomba relógio, e a mais discutida nos últimos dias é a bomba relógio que vem exatamente de Minas. São quase 160 bilhões e, inclusive, o senador Pacheco tomou a frente dessa negociação, coisa que o governador deveria ter começado a fazer lá atrás. E lá atrás não era governo petista, era o governo Bolsonaro. Mas isso também foi empurrado. O governo herdou uma dívida de 140 bilhões, a Assembleia Legislativa não aprovou a renegociação da dívida e o governo não conseguiu fazer. E daí o que o governo está mostrando? Exatamente o que tem que fazer. Privatizar, cortar a despesa, arrumar o caixa para poder sanar a dívida. É isso. Agora, isso precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa. Isso precisa ter aval. Agora, eu quero ver também, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que viria com um plano. Até agora a gente não viu esse plano. O que é o plano? O outro plano pagaria 100% da dívida, financiaria 100% da dívida. E isso envolve, sim, privatização das empresas. Isso, sim, inclusive, envolve federalização de algumas empresas. Federalização é o projeto do Pacheco. Só que não fecha a conta. Além disso... Não vamos dizer que ele não apresentou nada. Não apresentou. Isso é... Mas não apresentou. O governador Zema que não... Peraí, não apresentou e tem um problema. Se apresentar condições muito vantajosas para Minas, que é isso que o Pacheco está tentando fazer, até agora não apresentou o plano inteiro, sim, como é que nós vamos saldar a dívida. Se fizer um plano muito vantajoso para Minas, sabe o que vai acontecer? Todos os outros estados endividados vão chegar lá no governo federal, eu também quero. Eu quero exatamente o mesmo plano para Minas. E o governo não vai conseguir. Então, o governo federal está numa enrascada com essa jogada do Pacheco. Saber. Por que isso? Porque se fizer uma coisa muito boa, entre aspas, para Minas, todos os outros governadores vão bater a porta e falar, eu também quero. Agora, o problema é o grau do endividamento. E esse grau de endividamento, que diminui 150 bilhões, não aconteceu num e dois governos. Aconteceu em vários governos. Sim. Quem começou a liberar essa história dos empréstimos, na verdade, de endividamento dos estados, foi o governo do PT lá atrás com Dilma. E agora colocaram o pé no acelerador de novo, neste ano. É inacreditável a gente voltar a ter um problema que praticamente arruinou as finanças brasileiras lá atrás. E foi um dos problemas muito sérios que o Plano Real resolveu e agora o pesadelo volta a existir. Piperno, vai lá, conclua a sua fala, que você cutucou aqui o Dávila usando o Zema e agora eu vou dar o espaço para você poder falar então. Aliás, muito rápido. Esse negócio do endividamento de... Não precisa ser rápido não, pode ser tempo de papo. É tão antigo que isso foi, inclusive, a causa de uma grande briga entre o então governador Itamar Franco, que tinha acabado de tomar posse, e o ministro Pedro Malan, o governo, Fernando Henrique. O Itamar não concordava com algumas medidas, com o que ele considerava uma forma, inclusive, de apertar demais as finanças do governo lá atrás. Nós estamos falando de muito tempo lá atrás. Então, o tempo passou, essa dívida foi virando uma bola de neve, como todas. Agora, o Rodrigo Pacheco apresentou, sim, inclusive, o plano dele oferece a possibilidade de federalização de empresas estatais, com as quais o governo não concorda. Gani, quer acrescentar algo? Eu queria dizer que a federalização de empresas estatais seria muito bem-vindo para Minas Gerais, porque, primeiro, você tira esse dinossauro, joga lá para o governo federal, tira esse peso de Minas Gerais e acaba sobrando mais dinheiro para o Estado. Agora, a solução, eu acho, definitiva, para essa briga federativa que tem no Brasil é acabar
acabar, assim, o Estado ele tem que ter autonomia fiscal, autonomia financeira, como é nos Estados Unidos. Eu sei que o que eu estou falando aqui é utópico, mas deveria ser assim. O Estado que é bem gerido, continua lá bem gerido. Agora, o Estado que tem problema vai arcar com as consequências e não vai bater na porta do governo federal. É exatamente assim nos Estados Unidos. Você tem cidades que são completamente falidas, cidades que vão bem e cada um arque com as suas responsabilidades. Piperno, quer acrescentar algo? Não, eu acho que... Você vê que eu pergunto para todo mundo, você quer acrescentar algo? Eles falam não e saem acrescentando, entendeu? Pode falar, Piperno. Não, mas é claro que isso pode se tornar uma bola de neve no país todo, porque todos os estados têm dívidas muito grandes, nenhum deles tem situação confortável. Isso é muito sério. Você sabe qual que é o problema? Que a gente não adota o modelo americano? Porque na nossa mentalidade está essa ideia de que o Estado deve ser o salvador, ninguém vai arcar com as responsabilidades, né? Sempre tem alguém para salvar. As decisões elas não são seguidas de consequências e de ônus, né? Tem essa ideia do coitadismo. É por isso. Não, mas tem uma coisa. Nos Estados Unidos, quando uma cidade falha, tem intervenção. É considerada insolvente a cidade, tem intervenção, o prefeito não pode fazer nada enquanto todos os credores não receberem. A coisa é dura, é que nem como se você dá um bem de garantia para um banco e você, se não pagar, ele vai atrás do teu bem. Então, a mesma coisa acontece nos estados e nos municípios americanos. Por isso, de novo, aqui a impunidade. Você vai tomar dinheiro emprestado, com o fiador, o governo federal, não paga, a bomba passa para o governo federal e aí você fica tentando resolver o problema interno aqui. Agora, isso gera governos irresponsáveis. Exatamente. Porque no final das contas você sabe que o paizão, o Estado, o governo federal vai falar, vem cá, eu vou te ajudar. Aí você tem um prêmio, Piperno, para ser ineficiente, para ser irresponsável, perfeito, para não pagar. Porque tem o papai Estado, essa é a mentalidade. Não é só o papai Estado, é lógico. Não é só a questão a mamãe do papai Estado. Fala, Piperno. Não, papai, mamãe Estado, não. Exato, são vários outros setores, vários outros atores que têm sempre o interesse em piorar isso. Hoje, por exemplo, o Jornal Estado de São Paulo está uma matéria que é muito esclarecedora sobre grande parte desse problema que a gente está aqui, enfim, debatendo. Por exemplo, olha... Com indenização de férias, juíza do Rio de Janeiro recebeu mais de 1 milhão em um mês. Aí conta lá toda a história e conta por que acontece isso. E aí mostra, voltando no tempo e tal, que desde 1979 do governo, enfim, do governo lá do general Figueiredo, foi estabelecido que juiz, promotores e tal teriam 60 dias de férias e o que lhes dá hoje o direito de vender para o Estado metade disso e aí recuperar essa bolada. Só que na mesma matéria, conta, por exemplo, fala sobre o Pará. Como mostrou, o Tribunal de Justiça do Pará pagou mais de 200 mil líquidos a 77 integrantes da corte em novembro. Aí conta o porquê, parará, conta, enfim, como é o reembolso, o subsídio e tal. Mas vocês acham que é só no Rio de Janeiro e Pará? Não. Aí vem o Maranhão. Todos os 34 desembargadores do tribunal receberam acima, enfim, subsídio. Aí tem o fulano de tal que recebeu 116 mil. Só que não é só os três. Aí vem, por exemplo, o Ceará. Ministério Público do Ceará paga 16,4 em gratificações de Natal. São os penduricalhos. Ou seja, em uma página, nós estamos falando... Só que aí, no fim do ano, teve aquela decisão que o Toffoli tomou, que gerou mais 3 bilhões em despesas e tal. Não bastasse o Toffoli, a PGR interina também aprovou a volta do auxílio moradia generoso de R$ 7.500 a R$ 10.000 por mês. Então, minha gente, não é só uma questão da cultura, da má cultura de alguns dos nossos governantes. Não, é lógico que é uma má cultura, né? Essa ideia é o seguinte, você não tem nenhum incentivo para ter uma boa gestão. Porque o que acontece na prática? Deixa eu exemplificar melhor. Você pega um estado que tem uma boa gestão, que economiza, que faz caixa. Aí o outro é gastador. Aí o que acontece? O estado está quebrado. Só que o dinheiro do Brasil, o dinheiro público, vem do pagador de impostos. É um só.
dinheiro, né? Aí o que acontece na prática? A gente vai pegar dinheiro desse Estado que funciona, que é bom pagador, que tem as contas públicas em ordem e vai transferir dinheiro para esse que é mau pagador. Esse é o grande problema. E ninguém arca com as consequências. Quer acrescentar algo, Dávila? Tem 40... aí, se você critica esse modelo, mas você é xenófobo, você não sei o quê, você é... Não, esse é o problema. O Brasil só cria incentivo para caloteiro. Você não tem refis, você não tem o governo que não paga, e aí a União que tem que honrar o dinheiro do governo estadual. É isso. É um Brasil que financia o caloteiro e pune o bom pagador.